Olá, olá, muito bom dia, Itaituba, muito bom dia, região. Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa de muitos que virão, se Deus quiser, Ser Pleno com Rosane Fonseca. A gente teve alguns probleminhas para iniciar aqui. Ao vivo sempre dá problema, né, gente? Então, eu peço desculpas pelo atraso, mas a gente já está aqui hoje recebendo a doutora Jane Lira, nossa advogada, que vai falar um pouquinho sobre direitos, deveres, falar um pouquinho a gente está entrando agora, nesse momento, no Lilás, Agosto Lilás, né? E o Agosto Lilás fala justamente sobre a violência doméstica, né? Então, a gente vai tratar sobre esse assunto, falar um pouquinho sobre os direitos, os deveres, as obrigações, o que você, mulher, tem que entender sobre a questão das suas capacidades, sobre o que você pode fazer, né? Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. É uma honra para mim estar aqui com vocês. É um sonho que eu já tenho há muito tempo, tenho idealizado isso e, graças a Deus, aconteceu, deu certo. Esse é o primeiro programa, como eu disse. Nosso programa será semanal, todos os sábados, das 9 às 11. Né? Agora que a gente já teve o primeiro aqui, já entendeu a dinâmica de como que começa e tudo direitinho, a gente não vai atrasar mais. Peço desculpas, mas assim, de fato, isso aqui foi pensado para vocês, para Itaituba, para a região de Itaituba, para que a gente possa falar sobre coisas que às vezes a gente entende pouco, que a gente às vezes não sabe o que está acontecendo, né? Tem muita gente que não sabe, por exemplo, que nós estamos entrando agora exatamente no Agosto Lilás. O que é o Agosto Lilás? O Agosto Lilás é o mês de conscientização contra a violência doméstica. Então a gente vai estar conversando com a doutora Jane Lira, que eu já agradeço a presença, o convite. É uma honra, doutora Jane, estar aqui com você, trazendo seu conhecimento, toda a sua expertise em relação ao assunto que a gente vai tratar. Quero agradecer imensamente a algumas pessoas, eu vou tentar não citar nomes para não ser injusta, né, mas eu quero agradecer aqui as minhas colegas da Sendas, as minhas colegas do CRAS, do ILPPI, o pessoal da Sanclin, da ICES, o pessoal lá da Unopar, do IPE, todos que estão me assistindo, minhas amigas do Rei do Carote, do Supermercado Dinâmico, enfim, são tantas pessoas que a gente acaba, para não ser injusta, eu vou falando aos poucos. Quero também deixar um abraço aqui lá para o meu pessoal de Goiânia, que está me assistindo, o pessoal de Brasília também que está assistindo, o pessoal que estiver aí no TikTok, oi para vocês, né? O pessoal do WhatsApp, nosso WhatsApp é 939-8114-6961. Por meio desse número você pode mandar perguntas, questionamentos, pode elogiar, pode fazer algum comentário que você ache necessário e propício para o momento. Quero agradecer também a Perfumaria Flamboyant, que nos patrocinou com um perfume que vai ser sorteado aqui. Eu vou fazer uma pergunta para quem estiver assistindo, preste bastante atenção. Eu vou fazer uma pergunta sobre o que aconteceu aqui e a pessoa que responder com mais rapidez no nosso WhatsApp vai ganhar esse prêmio. A Perfumaria Flamboyant fica aqui na 14ª Rua, bem em frente à Rede TV, e pode falar com a Marilene, eles já estão com os kits prontos já para o Dia dos Pais, então aproveita, eles têm entrega gratuita, não tem taxa, você escolhe o seu kit e vem e eles entregam para vocês. Já eu vou deixar o número deles para vocês, mas é muito fácil, é aqui na 14ª Rua, bem em frente à Rede TV. Bom, sem mais delongas, né, vamos começar então, agradecendo aqui, e começando com a pergunta, vamos sentar para a gente conversar um pouquinho mais à vontade, e eu vou pedir à doutora para falar um pouquinho, doutora, sobre você, como se deu a sua formação, como é que você entrou para
essa formação de advogada e, né, especialista em direito processual civil e constitucional, né? Então, são duas especializações muito boas aí, e eu queria entender um pouquinho como é que se deu isso. Bom dia, Rosane. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, eu me sinto honrada em estar aqui hoje, e obrigada a todos que estão em casa, que estão nos assistindo no dia de hoje, e eu espero que esse seja um momento para agregar conhecimento e trazer conhecimento para aquelas pessoas que não conhecem seus direitos. Se por acaso você, mulher, é alguém que está sofrendo violência doméstica, que a nossa conversa de hoje seja produtiva para você e para lhe ajudar de alguma forma a você ir atrás dos seus direitos e ter a proteção do Estado a seu favor. E eu me chamo Jaine Lira, eu sou advogada, tenho 24 anos, me formei na primeira turma de Direito da Faculdade de Itaituba, ou seja, me formei aqui mesmo, sou filha da terra. Eu tenho duas especializações, uma em Direito Material e Processual Civil e a outra em Direito Constitucional. Atuo no escritório Pereira Marques, do Dr. Alarico, que inclusive agradeço imensamente, porque por meio dele eu pude estar aqui também. E para mim vai ser uma honra dividir um pouco do meu conhecimento com vocês, tá? Que é um tema muito sensível, é um tema muito pertinente para o nosso dia de hoje, considerando todo o cenário, inclusive o Brasil, para quem não sabe, é um dos países com maior índice de violência contra mulheres no mundo, e esse mês de agosto nós precisamos conscientizar as pessoas de todas as formas possíveis, que mulheres são seres humanos com direitos, deveres, obrigações, e que merecem a proteção do Estado e que merecem o respeito devido dentro e fora do seu lar. Sim. É importante de falar, né, doutora, que a violência doméstica, ela não é uma violência só da mulher, né? A mulher, de fato, ela vive mais essa questão da violência, né? A gente viu aí recentemente agora esse caso desse ex-jogador de basquete, né? Que socou 61 vezes o rosto da namorada por ciúme, e aí na fala dele ele alega que foi um surto claustrofóbico, né, que a gente sabe que isso, eu como psicóloga, dificilmente eu vou acreditar nisso, aquilo foi um surto mesmo, evidentemente, mas foi um surto de raiva, mas a gente sabe que a violência doméstica, ela perpassa só a mulher, né? Então a gente vê uma violência, às vezes mulheres que agridem seus maridos, que deixam seus maridos à mercê de uma violência psicológica, emocional. Desculpa, gente. Então, eu queria começar falando com vocês um pouquinho sobre o que são as medidas protetivas de urgência e como elas são solicitadas no contexto civil. O que é medida protetiva? Quem tem direito a essa medida protetiva? Certo. As medidas protetivas, como o próprio nome diz, ele é autoexplicativo, são medidas para proteção da vítima que sofreu agressão doméstica. Elas estão previstas na Lei Maria da Penha e elas podem ser solicitadas por qualquer pessoa que é vítima de violência doméstica. Sobretudo, a gente sabe que as mulheres são as maiores vítimas, né? E você, mulher, pode solicitar à autoridade policial, ou seja, o delegado, quando na sua cidade não há uma comarca, um fórum, como não é o nosso caso, graças a Deus nós temos um fórum, e você pode solicitar ao juiz. Se não tiver juiz na sua comarca, você pode solicitar ao delegado de polícia, e se por acaso na delegacia não houver delegado de polícia, há outro policial. E as medidas protetivas, elas são muito interessantes porque são várias que a nossa legislação traz, né? E elas têm esse fim de trazer eficácia prática para aquilo que a lei diz sobre proteger a mulher. Então, nós temos várias medidas protetivas, e dentre elas, o afastamento do agressor de dentro do lar, ou mesmo tirar a vítima de dentro de casa e colocá-la em um lugar seguro. Temos também as medidas protetivas de proibição de contato do agressor com a sua vítima ou do agressor com a família, a proibição de você chegar a certos metros de distância da vítima. Então, nós temos várias medidas protetivas e elas têm esse fim de proteger a vítima de todas as formas que forem necessárias. E quem vai determinar o tempo
dessas medidas, o tempo em que elas vão funcionar, é a autoridade que determiná-las. Entretanto, elas não são eternamente, né? Elas vão acontecer durante o curso do processo, se houver necessidade, restabelece, até a situação amenizar. Então, as medidas protetivas, elas são muito interessantes nesse sentido, para que não seja necessário esperar o fim de um processo para que a pessoa seja protegida de fato. Mas no curso dele, entendendo a vulnerabilidade daquela vítima, o Estado oferece essa forma de proteção, para que ela não seja deixada à mercê ao longo de um processo que é muito demorado. Então, a medida protetiva, ela serve para proteger as mulheres e não necessariamente precisa esperar o processo correr, ela pode acontecer a qualquer momento. Isso, no curso do processo ela acontece, que é para resguardar a integridade da vítima, porque a gente sabe que existem agressores e agressores, e muitas vezes quando a mulher ela toma essa iniciativa de denunciar a agressão que ela está sofrendo, ela passa a ser perseguida pelo agressor. A fim de resguardá-la disso, o Estado criou as medidas protetivas, para que no curso do processo ela seja protegida. Nossa, excelente. Pensando nisso, né, tem uma pergunta aqui que eu queria deixar mais para o final, mas eu já vou pegar o gancho, porque você disse que tem lugares que não tem fórum, né, que não fica mais difícil. É justamente sobre isso que eu vou te perguntar agora. Quais são os desafios enfrentados por mulheres ribeirinhas indígenas em relação ao acesso à justiça e à proteção legal? A gente sabe que a gente vive numa região aqui, Itaituba, em que o que mais temos aqui são comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, né? Como que fica o auxílio, o atendimento dessas mulheres ou dessas pessoas que estão diante de uma situação de violência doméstica, qualquer outro tipo de violência? Como que é atendido esse público? É verdade. Principalmente na região amazônica, existe uma dificuldade muito grande de acesso à informação. Existe uma barreira linguística, principalmente quando a gente fala sobre pessoas indígenas, muitas delas não falam o português, mas elas têm um idioma próprio. Nós temos também barreiras culturais, porque é muito comum que em regiões interioranas o menosprezo à mulher ele seja algo extremamente cultural, enraizado, e aí, né, algumas dessas mulheres sequer têm a noção de que elas estão sofrendo agressão, seja psicológica, moral, física ou patrimonial. E existe essa dificuldade também do acesso geográfico, que é uma das coisas que mais gera dificuldade no acesso à justiça, né? Em regiões interioranas da Amazônia, por exemplo, tem mulheres que precisam correr 200 quilômetros, mais ou menos, para encontrar um posto policial. Quem consegue fazer uma coisa dessas, sendo que acabou de ser vítima de uma agressão? Existe também aquela questão de que, como uma comunidade é muito pequena, há uma certa proteção de um para com o outro e um senso de fidelidade, às vezes até meio distorcido, em relação a não denunciar o agressor, porque ele é meu vizinho, ele é meu amigo, ele é meu colega de trabalho. Aquela antiga história, né? Em briga de marido e mulher não se mete colher. Exatamente. E essas mulheres, às vezes, acabam se sujeitando, se permitindo ficar nessa situação, porque não são informadas sobre os seus direitos, infelizmente. E cabe ao poder público criar programas que levem o acesso à justiça, onde essas pessoas não conhecem seus direitos. Muitas pessoas não acessam aquilo que tem à sua disposição porque simplesmente nem sabem que aquilo ali existe, né? E é muito fácil, nesses momentos, culpar a vítima da agressão de que ela não faz porque ela não quer, ela se sujeita àquela situação porque ela quer. Mas e se ela está naquela situação porque ela não conhece outra situação que é favorável a ela? Porque talvez ela não tenha sido apresentada aquela nova perspectiva de vida. E cabe ao judiciário, às organizações sociais, criar programas que levem essa conscientização para essas pessoas nos ribeirinhos. E às vezes fica muito complicado, até mesmo porque nesses lugares sequer há uma delegacia ou mesmo um posto policial. E aí
dificulta, mesmo que elas consigam chegar a um lugar que haja uma autoridade para quem denuncie, não há estrutura suficiente para que aquela investigação, a apuração dos casos aconteça. E aí acaba que vai deixando correr e não dá em nada. E acaba desacreditando essas mulheres. Então é preciso que crie estruturas e condições para que essas pessoas denunciem, mas não só denunciem, mas para que seja feito algo efetivo a respeito. Porque o direito todos nós temos e ele é para todos, mas é necessário que nós possamos dar as formas suficientes para essas pessoas exercerem seus direitos, porque senão é como nós estudamos na faculdade de Direito, vai ser apenas uma constituição de papel, que ela só está no papel, mas na prática ela não tem eficácia alguma. Sim. A gente vai ver agora, acho que todo mundo já viu esse vídeo, né? Quem não viu vai ver agora, é um vídeo chocante, então assim, a gente até borrou um pouco a imagem, né, para que ficasse menos doído, né, de se ver, que é o vídeo que eu falei inicialmente daquele caso do ex-jogador de basquete, e tá aí, tem um conteúdo sensível para que vocês possam ver, ele que alega que foi um surto claustrofóbico. E ele dá nada mais, nada menos que 61 socos na cara da namorada por ciúme. E aí o que ele disse, o que ela disse na entrevista, eu estava lendo ontem o depoimento dela, ela disse que não conseguiu ver o vídeo porque ela sentiu, quando ela começou a ver, ela começou a se sentir mal. Ela teve náusea, ela teve vontade de chorar, ela teve tremores. Então, ela teve, obviamente, uma crise de ansiedade, né? Então, a gente vê aí casos como esse aí, de pessoas que, infelizmente, têm uma vida estruturada, né? Uma pessoa que é ex-jogador, né? Não é uma pessoa que não tem conhecimento, é uma pessoa que tem conhecimento. Não que as pessoas que não tenham conhecimento tenham o direito de fazer isso, mas é aquela coisa estrutural, aquela coisa cultural, de que o homem é maior, mais forte, mais poderoso, né, e a mulher. Então, assim, isso porque, e graças ao porteiro que identificou e que chamou imediatamente a polícia, porque e se ele tivesse evadido do local? Como é que e se ela não tivesse sobrevivido, né? Então, tem tudo isso. Como é que é o atendimento dessas mulheres? A gente fala muito de revitimização, né? Quando um dos grandes problemas que a gente encontra é quando eu, como psicóloga do CRAS e se for psicóloga do CAPS também, a gente pega muito caso de violência, de estupro, e às vezes essa pessoa precisa contar sobre o que aconteceu com ela mais de uma vez. Ou seja, ela revive aquela situação, aquela dor, aquela angústia mais uma vez, que é o que a gente chama de revitimização. Como é que a gente pode fazer, se é que já existe um programa pensado nisso, né, para que diminua essa tendência a fazer com que a pessoa, a vítima do estupro, a vítima da violência sexual, reviva toda aquela situação? É verdade que as pessoas que elas sofrem violência, seja doméstica ou não, elas são, por vezes, obrigadas, até mesmo dentro do judiciário, a reviver aquele trauma, né? Que a revitimização nada mais é do que um sofrimento prolongado daquela violência. Ela sofreu a violência original, mas ela repetidamente acontece porque ela tem que falar para as pessoas, ela tem que falar para o juiz, ela tem que falar para o advogado, e fala para o Ministério Público, e fala, e acaba trazendo um abalo emocional permanente. A pessoa não encontra amparo onde ela deveria encontrar, ela não encontra acolhimento onde deveria encontrar. E o Conselho Nacional de Justiça, inclusive desde 2022, ele tem implementado no Brasil um programa com julgamento com perspectiva de gênero, que tem justamente o intuito de trazer formas para os magistrados, para os juízes tratarem as vítimas dentro do processo sem correr o risco de serem discriminadas ou serem tratadas com desigualdade
para evitar uma violência institucional, que a gente chama. E um caso muito conhecido por todos nós é o caso da Mariana Ferrer, aquela moça que foi abusada sexualmente, e o caso dela repercutiu tanto que até a audiência dela, virtual, foi transmitida em rede nacional, sendo que esses casos de violência doméstica, violência contra a mulher, são processos sigilosos. Olha o que aconteceu, e essa moça até hoje sofre as consequências disso, dessa exposição desnecessária, né? E às vezes não existe esse polimento, esse tato necessário do judiciário com essas vítimas, no preparo dos servidores para lidar com essas pessoas, no preparo dos juízes para olhar com um olhar mais humano para essas pessoas, porque às vezes é necessário que nós abramos mão do tecnicismo para olhar cada caso com a sua particularidade. Não tem como eu tratar do mesmo modo um processo que não é de violência doméstica ou familiar, que eu trato um processo que não seja. São coisas bem diferentes. É necessário que eu adapte a forma que eu lido com as coisas para aquela situação específica, para que eu não viole aquela pessoa novamente, né? E como foi o caso da Mariana Ferrer, né, que eu menciono porque ele foi um dos mais repercutidos no Brasil. Né, porque ela foi fez chocante. Uma aparição em rede nacional, depois entrou para a internet, né, hoje está aí, né? Então, assim, de novo, fez a revitimização dela e agora não satisfeito em fazer em pequenos blocos, como você diz, mas fez em rede nacional. Exatamente. E no caso dela, né, uma audiência composta somente por homens, com uma mulher que foi vítima sexual por um homem. Como que a mente dessa garota não estava fragilizada no momento? E ser exposta ao julgamento masculino naquele momento. É necessário que a justiça olhe para essas situações e pense numa forma de reformular a tratativa dessas pessoas, de criar uma justiça acolhedora, criar salas de audiência especializadas na oitiva dessas pessoas, sem precisá-las expô-las demasiadamente. É necessário que capacitem profissionais para realizar essas oitivas, capacitem especialmente para casos como esse, para que elas não sejam vitimizadas novamente. E aí um processo que era para trazer acolhimento acaba trazendo desconforto e uma angústia prolongada. Porque a gente, na psicologia, a gente fala até um pouquinho do transtorno do estresse pós-traumático, né? Que a pessoa, quando ela é vítima de uma violência ou de uma situação adversa, ela cria, né, um transtorno do estresse pós-traumático. E aí estar na presença de só homens falando sobre a violência sofrida, isso causa, é como se ela estivesse sendo violentada novamente. Então é muito difícil, assim. Eu vejo que a gente trabalha com vítimas, né, de violência, nós trabalhamos nas sendas também, e na Sensa, na parte de acolhimento, de atendimento psicológico, é um sofrimento muito grande. Às vezes são violências que foram sofridas na infância, na adolescência, mas na hora que elas vão relatar, elas revivem aquilo com toda a força, com toda a intensidade. E o choro vem, né? O choro vem, a dor vem, a emoção vem. Então, é muito difícil. A gente precisa, de fato, pensar nisso, numa escuta mais acolhida mesmo, talvez uma equipe multidisciplinar que possa fazer essa escuta de uma única vez, para que ela não precise ficar. É isso. Bom, existem alguns mecanismos do Código do Processo Civil que aceleram os processos envolvendo a violência doméstica? Existem, inclusive no artigo 1048 do Código de Processo Civil, traz os processos que merecem prioridade de tramitação, e os processos em que tem violência que tratam, né, que tem vítimas de violência doméstica, fala que eles têm prioridade de tramitação, ou seja, ainda que eles tenham entrado
na justiça depois de outros processos que já estavam em curso, aquele processo ele tem prioridade de tramitação para ele não ser prolongado além do necessário, né? Também tem outra questão que é a do sigilo. Processos em que envolvem vítimas de violência doméstica-familiar precisam ser sigilosos, justamente para resguardar a imagem da vítima e não fazer uma exposição dela desnecessariamente. Bom, eu vou dar uma pausinha para você tomar um café, vou fazer uma propagandinha aqui, né, dos nossos patrocinadores. Hoje eu tenho aqui a Unopar, eu não sei se vocês já... meu ponto caiu aqui, não tem problema, a gente guarda no bolso, ao vivo acontece. A Unopar está com uma promoção de você faz uma pós-graduação e ganha outra pós-graduação. Então, a matrícula é uma matrícula que tem um preço interessante, R$ 59,00. Então, para você que já terminou seu segundo grau, quer fazer uma faculdade, quer fazer uma pós-graduação, a Unopar está com essa promoção. Faça uma pós e ganha outra. Faça a matrícula de uma e ganha outra. Tá bem? Para os primeiros a interagirem agora, dando um oi, dizendo: eu vi a propaganda da Unopar no programa Ser Pleno, vai ganhar isenção da matrícula. A gente vai dar 2 matrículas gratuitas. Matrículas, não mensalidades. A matrícula de R$ 59,00 você não vai precisar pagar. Para os 2 primeiros que mandarem mensagem no 93981146961, vai ganhar a isenção da matrícula. Os 2 primeiros, a minha assistente está ali, a Leia está lendo todas as mensagens e ela já vai, logo em seguida, vai me dizer quais foram as 2 primeiras pessoas que ganharam essa matrícula. Tá bem? A gente vai aproveitar esse momento, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta rapidinho. Olá, estamos de volta com o programa Ser Pleno, com Rosane Fonseca. Para você que está chegando agora, bom dia, sejam bem-vindos. Já tivemos o primeiro bloco com a doutora Jane Lira, tirando algumas dúvidas sobre direito, violência contra a mulher, o Agosto Lilás. E agora, vou apresentar para vocês, enfim, conseguiu chegar, graças a Deus. Atrasou um pouquinho, mas estão aqui. Estou aqui com a banda Que Swing, que vai fazer uma participação especial no nosso programa. Sejam bem-vindos, Rossi, Ariel, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Bom, eu queria dizer que a banda Que Swing, né, ela surgiu agora em 2002, como é que foi? Conta um pouquinho da sua história pra gente, para depois a gente ouvir um pouquinho da sua música. Bom dia. Bom dia. É uma honra estar aqui. Desde já, muito obrigada pelo convite. Nos sentimos muito bem, né, em estar nessa manhã aqui com vocês e atendendo esse público maravilhoso que com certeza só tende a crescer. A banda Que Swing surgiu no ano passado, 2024, iniciou como Banda Brega Top. E então, só que ficou-se muito privativo no brega, só brega. Então as pessoas achavam que a gente só fazia brega. E aí surgiu a ideia, né? O Ariel me propôs, vamos mudar o nome da banda para ficar uma coisa mais aberta. E a ideia também foi dele, o nome, Banda Que Swing Show. E hoje nós usamos o nome Banda Que Swing Show. Temos repertório para todos os tipos de evento, para todos os públicos. E nós iniciamos em novembro com Banda Brega Top e em janeiro com Banda Que Swing. Então, nesse tempo aí, nós já perdemos as contas de quantos shows nós já fizemos. Onde a gente passa, graças a Deus, deixamos histórias.
A nossa banda foi muito bem aceita pelo público e assim nós continuamos nossa trajetória. Nos colocamos à disposição. Dá um arroba lá no Instagram, @Banda Que Swing Show e segue a gente. Eu vi até ontem que o prefeito postou lá que vocês vão estar numa festança que vai ter para o dia 12, né? Estamos agora dia 15 na Arraiatuba. Isso, na praça de alimentação. E estaremos também dia 24 lá no Paranamirim, no Itaverão. E esse ou outro final de semana vocês vão estar em Fordlândia? Não, nós estaremos dia 16 na comunidade ribeirinha em frente à Fordlândia e dia 29 e 30 lá em Fordlândia, que é a festa do Balão Vermelho, é um dos festivais mais esperados da região de Aveiro. E nós no sábado vamos fazer pré e pós-show para a banda Quinta Dimensão. E ainda estão pensando se fecha logo domingo ou não, porque a procura já está grande para a gente fazer no domingo também. E assim nós seguimos a agenda. Que coisa boa, que coisa boa. Eu fico muito feliz de vocês poderem estar aqui com a gente. Né? E vamos cantar um pouquinho, né? Vamos ouvir um pouquinho, já que a gente falou de assuntos tão difíceis, né? Vamos dar uma aliviada agora. Vamos relaxar um pouquinho. Vamos relaxar um pouquinho, vamos cantar um pouquinho. E aí, logo em seguida, eu convido a doutora Jane para a gente voltar à nossa conversa. Então, a gente vai fazer uma música clássica que todo mundo conhece, em que enaltece também a mulher, né? Porque nós merecemos. Quem não conhece o Marrom, nasceu ontem. Sou doce, dengosa, polida, fiel como um cão, sou capaz de te dar minha vida. Mas olha, não pise na bola. Se pula na cerca, eu detono, comigo não rola. Sou de me entregar de corpo e alma na paixão. Mas não tente nunca enganar meu coração. Amor pra mim só vale assim, sem precisar pedir perdão. Adoro sua mão atrevida, teu toque, teu simples olhar já me deixa despirar. Mas saiba que eu não sou boba. Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando eu tô amando eu sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas ó meu rei, da minha lei, você tem que saber. Sou mulher de te deixar se você me trair, e arranjar um novo amor só pra me distrair. Me balança, mas não me destrói, porque chumbo trocado não dói. Eu não como das mãos de quem brinca com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber, ou será bem melhor pra você esquecer. Rossi Santos na voz, Ariel Saron Teclas, Banda Que Swing. Adoro tua mão atrevida, teu toque, teu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba. Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando eu tô amando eu sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas ó meu rei, na minha lei, você tem que saber. Sou mulher de te deixar se você me trair, e arranjar um novo amor só pra me distrair.
Me balança, mas não me destrói, porque chumbo trocado não dói. Eu não como nas mãos de quem brinca com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber, ou será bem melhor pra você. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber, ou será bem melhor pra você me esquecer. Gente, que lindo, que lindo! Essa foi especialmente para minha sogra lá em Goiânia, que é fã de carteirinha da Marrom, Dona Lindalva. Nem foi programado. E aí, ó, para você, que lindo! Cantou divinamente, parabéns, muito obrigada, Rossi. Foi demais trazer a Marrom, né? Quem não conhece Marrom, nasceu ontem, né? Ontem. Acertou em cheio, então. Foi direto para a sogra. Isso. Acertou em cheio. Eu vou fazer mais uma perguntinha para você, porque me chamou a atenção uma frase que você parece que utiliza para divulgar, né? Uma dose com ela. Como é que surgiu essa ideia? De onde que surgiu? Eu já fiquei sabendo de algumas histórias aí. Como é que é isso, uma dose com ela? Olha, é um tema que a gente utiliza e que tem dado muito certo, muito certo. A primeira vez que eu fiz, nós fizemos lá no Boteco do Ney, inclusive ontem nós tivemos lá um ambiente maravilhoso. E o Ney, ele já deixou preparadinho uma cachaçinha com limão, todo bonitinho, que ele é muito zeloso, né? Sal. E nesse dia foi muito especial. As pessoas vinham fazendo fila para tomar uma dose comigo. E eu achei lindo isso, sabe? Aí eu passei uns dias, eu digo, Ariel, vou usar esse tema. Uma dose com ela, uma dose com Rossi Santos. E todo lugar que a gente faz show, a gente leva a nossa cachaçinha, com um copinho do lado, limão, sal. E eu já anuncio no início da festa. É um desafio, venha tomar uma dose comigo. E dá muito certo. Eu amo interagir com o público, eu amo essa parte, eu gosto de ter esse contato, né? E de repente, no meio da festa, o que era para estar todo mundo em suas mesas, está todo mundo aqui próximo, interagindo comigo, e todo mundo bebe, meu tecladista bebe, às vezes até o dono da festa vem e bebe comigo, toma uma dose com ela. É um projetinho da hora que deu muito, muito certo. Muito legal. Eu só não entendi por que a banda não trouxe a cachaçinha para o programa. Olha, porque com certeza a apresentadora não ia ficar de pé, né? Ia ficar mais animada, eu garanto. Mas não vai faltar oportunidade. Já traz com o nosso tema, viu? Com certeza. Bom, eu vou pedir agora para a doutora Jane Lira voltar, para a gente sentar, e já eu vou querer mais música. Perfeito. Tá bem? Doutora Jane? Eu vou chamar para que ela sente, para a gente retomar aquele assunto, né? De fato, um assunto que não é fácil de falar, mas que precisa ser dito, né? Porque a gente precisa falar. Pode ficar à vontade, doutora. Bom, vamos continuar aqui. Eu vou fazer algumas outras perguntas. Essas perguntas que eu trouxe para você, geralmente são perguntas que as pessoas fazem para a gente, né? E que a gente, como profissional da psicologia, ou como médico, às vezes não sabe responder tudo, né? Porque a gente não tem, igual a questão da medida protetiva, que você acabou de esclarecer. Em casos de divórcio judicial com história de violência, como que a lei garante a proteção patrimonial e emocional da mulher? Muitas pessoas não sabem que a Lei Maria da
bem, ela trata também sobre violência patrimonial, né? E a violência patrimonial, ela é essa retenção, subtração ou destruição parcial ou total dos bens da vítima, para que ela se sinta presa àquele que detém os bens. E é muito comum isso acontecer, né? Muitos companheiros, muitas companheiras também, né, fazem isso com o próximo, de cercear do acesso a bens materiais, para que a pessoa sinta que é impossível ela deixar aquela pessoa, porque ela que detém tudo que ela precisa materialmente falando, né? E em divórcios litigiosos em que tem vítimas de violência doméstica, é muito comum que os companheiros, os esposos, eles sumam com os bens, dilapidem o patrimônio, né, sumam com os dinheiros que têm contas conjuntas do casal. E para evitar que isso aconteça, é possível também medida protetiva nesse sentido, de o juiz determinar que ele seja impedido de vender, de contratar, de alienar bens que são comuns do casal. Pode evitar que ele retire de contas conjuntas do casal dinheiro que estão depositados lá. Mas também, se não for possível, né, a medida protetiva, a pessoa tem a possibilidade de, dentro do processo litigioso de divórcio, fazer um pedido de medida liminar, para que esses bens eles não sejam vendidos, para que haja a proteção deles enquanto o processo estiver correndo, para não correr o risco dele ser dilapidado e, no final das contas, quando houver a divisão de patrimônio, não ter nada para ninguém. Entendi. Doutora, existe um tempo para fazer partilha dessa questão de partilha depois de divórcio? Por exemplo, uma pessoa que se separou há 20 anos, mas não entrou com divórcio, ainda é casada judicialmente. Não existe um vencimento para ninguém se divorciar de ninguém, de procurar os seus direitos. Só existe o perigo de esperar o tempo passar e, no final das contas, não ter mais nada. Que aí fica complicado, né? É um direito garantido dela. Sim, apareceu já clientes lá no escritório comigo falando: doutora, eu tinha uma união estável, mas já tem muitos anos que a gente separou, já temos mais de 10 anos separados, só que a gente nunca definiu como que ia ficar as coisas para cada um. Mas aí, quando a mulher vai atrás, não tem mais nada. Mas é claro que cabe a questão de ressarcimento também, né? Por parte daquele que perdeu, que fez causa para o perdimento de tudo. Isso é interessante saber, porque, como você disse, né? Nem todo mundo sabe. Fala, já separei tem tanto tempo, não tem mais direito a nada. E, na verdade, não é, né? Não tem direito. Não existe uma expiração de prazo para garantir os seus direitos, né? Que bom. Nós temos a Carta Magna, que é a Constituição do país, né? Como os princípios, a pergunta sobre isso, né? Como que os princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a igualdade de gênero, fundamentam a proteção legal da mulher? Os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade de gênero são dos princípios basilares da Constituição, né? O da dignidade, ele vai falar que qualquer indivíduo, independente da sua religião, do seu credo, da sua identidade de gênero, do seu sexo, etnia ou condição social, ele tem resguardado seus direitos fundamentais como qualquer pessoa. Não há distinção de direitos entre as pessoas. E a igualdade de gênero, ela está prevista lá no caput do artigo 5º da Constituição, que fala que todos são iguais perante a lei, homens e mulheres iguais em direitos e obrigações. E isso é muito interessante porque traz uma visibilidade para o gênero mais vulnerável, que é o gênero feminino, né? Só que é interessante também observar que, apesar de existir essa igualdade dentro da Constituição, é necessário que o Legislativo, em conjunto com o Judiciário e o Executivo, trabalhem conjuntamente para que elaborem normas que regulamentem essa igualdade.
Dentro da Constituição, a gente tem 2 tipos de igualdade, que é a material e a formal. A formal é a letra da lei, é aquilo que está lá. Só que a material é eu tratar os iguais como iguais e os desiguais nas medidas das suas desigualdades. Porque não tem como eu oferecer, porque na corrida social, digamos assim, né? Os homens, eles, desde o princípio, eles tiveram bem mais oportunidades que as mulheres, socialmente falando. Antigamente, a epítome social que a mulher chegava era ter uma casa, um marido e filhos e ser dona de casa. Hoje em dia a gente já sabe que a mulher ela já está bem inserida no mercado de trabalho, mas não tanto quanto o homem, que já desde os primórdios da humanidade ele que é o trabalhador, né? Então não tem como, depois de séculos dessa corrida que o homem está a quilômetros de distância de uma mulher, e hoje que a sociedade tomou conta disso, tomou ciência disso, oferecer igualdade de competição no mercado de trabalho, igualdade de oportunidades, se eu não der um plus para essas mulheres alcançarem e nivelarem na competição de mercado de trabalho, digamos assim, com os homens, né? Então, a Constituição, ela é muito interessante nesse sentido, porque ela traz a possibilidade disso acontecer, mas ela não traz a solução de como que isso vai acontecer. E aí é que cabe o legislativo vir legislar essas lacunas que tem dentro da Constituição para tornar aquela norma eficaz, para que ela tenha força prática. Isso é uma coisa que a gente precisa ter ciência, né? A gente precisa saber do que a Carta Magna, o que a Constituição diz para a gente, né? Então a gente tem que conhecer o mínimo. E se a gente não conhece, a gente tem quem conhece pode perguntar. Fala para mim de novo qual que é o local do seu trabalho, passa um contato se as pessoas estiverem interessadas. Hoje você está lá no escritório? Eu trabalho no escritório do Dr. Alarico, né? Somos eu, ele e o Dr. Henrique. Aliás, mandar um beijo, um abraço para o Dr. Alarico. Está viajando, mas prometeu que vai estar comigo aqui no próximo programa. É uma pessoa que eu conheci e é uma pessoa muito do bem, né? Uma pessoa muito do bem, Dr. Alarico. Um abraço, Dr. Alarico. O artigo 266, parágrafo 8º, menciona o dever do Estado em coibir violência no âmbito familiar. Como é que ele é aplicado na prática mesmo? Como eu falei para você ainda agora, a Constituição ela traz normas bem gerais e cabe à legislação infraconstitucional vir dar força prática para esses ditames constitucionais, né? E esse artigo, ele fala justamente sobre isso, sobre o dever do Estado de proteger a família e os seus membros de qualquer violência. Isso inclui as mulheres, né? E a gente pode observar uma forma de isso se tornar real através da edição da própria Lei Maria da Penha, que foi uma lei que trouxe prerrogativas de defesa para a mulher, que foi a primeira lei do Brasil a olhar para a mulher com o olhar de que ela é vulnerável e ela precisa de uma proteção a mais, que não é tão necessária ao homem, mas que para ela é necessário por causa das mazelas sociais que ela sofre. Então, a legislação infraconstitucional ela tem vindo com essa força. E a Lei Maria da Penha é a que a gente observa com mais notoriedade, né? Porque vem para regulamentar esse artigo da Constituição que fala sobre a proteção contra a violência dentro da família. Vou fazer uma pergunta pessoal agora. O que te trouxe para essa área, doutora? Eu atuo, sobretudo, em direito civil e processo civil. E o que tem me chamado a atenção, especialmente para causas mais sociais, é essa questão de que você consegue dar voz e olhar para pessoas que costumam não ser observadas. E desde que eu estava prestes a me formar, foi inclusive uma oração que eu fiz a Deus. Eu falei: Senhor, eu não quero ser inútil na minha profissão. O Senhor me colocou aqui para que eu possa levar o direito àqueles que precisam dele. Não para aqueles que já são abraçados por ele, mas para aqueles que ainda não são. Então, me ajuda a ter o olhar que o Senhor tem para essas pessoas.
Então, é uma coisa que tem me chamado a atenção por causa disso. Principalmente, eu atuo bastante, né, na área civil e na área previdenciária. Então, são áreas que te trazem muita vulnerabilidade. Olhar com vulnerabilidade para esses vulneráveis, né? No âmbito civil, nós não trabalhamos a parte penal do processo de violência contra a mulher, mas você pode atuar, por exemplo, numa questão de divórcio que existe uma vítima de violência contra a mulher, que precisa ser defendida da violência patrimonial que esse homem está cometendo, que o companheiro está cometendo contra ela, que às vezes até atinge os filhos. Então, você consegue tramitar bem dentro da área do direito para olhar para essas pessoas que não costumam ser vistas. E, ao fim e ao cabo, esse deveria ser o papel do direito de forma geral, né? Sim, sim. A gente vive em Itaituba, que não é um grande centro, mas é uma cidade grande, né? Acho que são 123, 128 mil habitantes que nós temos aqui. E a gente sabe que, assim como todo país, a gente tem um índice muito alto de violência doméstica, violência infantil, abuso sexual, né, dentro de Itaituba e da região de Itaituba. A gente sabe que hoje a gente está em 4º lugar em maior número de estupros de vulneráveis do país. Nós estamos à frente de muitas capitais, nós estamos à frente de muitas cidades grandes, né? Como é que o judiciário de Itaituba vê esse cenário? Como é que o judiciário pensa em fazer um trabalho, de repente, para minimizar, pelo menos? Ultimamente, eu tenho visto muitas campanhas, principalmente por parte de advogados mesmo, né, da OAB. Ela está sendo bem atuante no sentido de informar as pessoas sobre os seus direitos. Inclusive, o próprio núcleo da faculdade já prepara os seus alunos para isso. Existem muitas ações sociais que são feitas em comunidades, ações sociais feitas em bairros mais carentes de pessoas que, por vezes, sequer têm acesso à internet e não conhecem, não sabem que estão sofrendo dessas violências, e o judiciário tem ido por meio de ações sociais para essas pessoas. E aí você vira uma chavinha na cabeça dessas pessoas, cria um postozinho ali de atendimento para quem quiser, deixa o contato e acaba criando essa rede de comunicação, e você dá uma oportunidade para essa pessoa de ter o seu direito abraçado. É isso aí. Será que a gente vai para um comercial ou a gente ouve mais um pouquinho de música? Vamos por comercial, acabei de ser avisada. Logo em seguida a gente volta com Rossi e Ariel com mais música pra gente. Estamos de volta com o programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Agora estou aqui, ó. Falei para vocês da perfumaria Flamboyant, que fica aqui na 14ª Rua. E ontem a Marilene me deu esse perfume feminino para que eu possa sortear hoje para aquele que responder a pergunta que eu vou fazer agora. Eu fiz uma pergunta para a doutora Jane e eu quero saber quem é que prestou atenção e quem é que vai responder. A primeira pessoa a responder vai ganhar esse perfume aqui da perfumaria Flamboyant, que fica aqui na 14ª Rua, telefone 9399-156-4491 ou 9398-114-1217. Eles fazem entrega do kit para os pais que já estão sendo montados. A pergunta que eu vou fazer é: você precisa esperar os trâmites judiciais para pedir a medida protetiva? Sim ou não? Respondam aí pelo número 939-8114-6961, número da Ser Pleno. Responda, a primeira pessoa a responder, a Leia, que está aqui do meu lado,
já vai me dar dizer quem foi que ganhou esse prêmio aqui, esse perfume da Perfumaria Flamboyant. Antes de continuar, eu quero mandar um abraço para minha filha, Maria Carolina, um beijo. Filha, te amo, está lá em Brasília me assistindo. Meu filho, Deocleciano Neto, que também está em Brasília me assistindo. Meus pais, o Doca e a Dona Neuza, minhas irmãs, meus irmãos, minhas cunhadas, cunhados. Gente, é muita gente, é gente mais. Seria um programa só para falar desse povo todo. Minhas amigas lá do IGES, né, de Brasília, que também estão me acompanhando aqui. É uma honra estar com vocês, estar aqui. E vou mandar um abraço para Sara Brito, que está assistindo a gente lá de Amsterdã. Sara, tudo bem por aí? Que honra ter você com a gente aqui. Bom, vamos voltar com música? Vamos voltar um pouquinho mais com Rossi e com Ariel? Agora a gente vai fazer uma pegada um pouquinho diferente, dando ênfase ao nosso tema, Uma Dose com Ela. Sim. Agora sim. Vamos fazer uma pegada um pouquinho diferente, dando ênfase ao nosso tema, Uma Dose com Ela. Sempre os arrochas que chamam a atenção do nosso público. E é nessas horas, como diz no popular, que o povo endoida, né? Endoida então vamos mesmo. lá, Ariel. Olha assim, ó. É um sucesso, mas no batidão da voz de Rossi Santos, do arrocha bem gostoso. Quatro enganados, perdidos no mundo. Você com ela e eu com ele, a gente querendo ficar junto. Mas que pena que o amor às vezes tem disso. Você encontra sua cara metade, só que ela já tá presa em outro compromisso. A gente se esconde pra se encontrar, pra dois sorrir, dois tem que chorar. Até quando, até quando, até quando o coração vai suportar? Não consigo mais esconder, o sentimento tá gritando que eu te amo, que eu te amo. Você faz amor com ela aí, mas é em mim que tá pensando. Porque eu te amo e você me ama ao mesmo tanto. Cê manda que swing. Quatro enganados, perdidos no mundo. Você com ela e eu com ele, a gente querendo ficar junto. Mas que pena que o amor às vezes tem disso. Você encontra sua cara metade, só que ela já tá presa em outro compromisso. A gente se esconde pra se encontrar, pra dois sorrir, dois tem que chorar. Até quando, até quando, até quando o coração vai suportar? Não consigo mais esconder, o sentimento tá gritando que eu te amo, que eu te amo. Você faz amor com ela aí, mas é em mim que tá pensando. Porque eu te amo e você me ama ao mesmo tanto. Yeah. Que maravilha, que lindo, muito obrigada. Vou aqui aproveitar, já vou agradecer algumas pessoas, antes que eu me esqueça, eu fiz umas anotações aqui. Ao estúdio Pati Souza, a responsável pelo cuidado com a minha depilação a laser, é uma pessoa do bem, é uma amiga querida. Pati, fica ali na
Travessa São José, esquina com a 16ª Rua. Beijo, Pati. O telefone dela é 939-8115-5765. A Ana Paula Design de Unhas, que deixa minhas unhas lindíssimas assim também, né, com carinho, com estilo. Fica na 36ª Rua, com a travessa 15 de agosto. O telefone dela é 9399-199-1470. A Isabela Paz, que acordou hoje cedinho para fazer minha maquiagem, para me deixar linda aqui para vocês, que cuida das minhas sobrancelhas, é uma pessoa do bem também, uma excelente profissional. Fica ali, o telefone dela é o 9399-173-9061. A IP Educacional, você que ainda não concluiu o seu ensino médio, seu ensino fundamental, a IP Educacional, ela trouxe para Itaituba uma nova forma de você concluir o seu ensino, tanto médio quanto fundamental. Então, lá nós temos, a IP, ela proporciona o ensino totalmente online, em tempo recorde e com mensalidades que cabem no seu bolso. Para o primeiro pessoa que mandar uma mensagem, oi, eu vi a propaganda da IP Educacional pelo telefone 939-8114-6961, vai ganhar a isenção da matrícula para fazer ou o curso Fundamental 1 e 2 ou o curso médio, conclusão do ensino médio ou do fundamental, ou se quiser fazer os dois, vai ganhar a matrícula dos dois também, tá bem? Manda mensagem, eu vi a propaganda da IP Educacional e você vai ter direito, vai ganhar a isenção da matrícula. Vamos mais uma musiquinha antes da gente continuar com a doutora Joane Lira? Vamos sim, só aproveitando um pouquinho para agradecer também, né, a todas as pessoas que estão aí nos seguindo no Instagram e, de uma forma ou de outra, nos seguindo mesmo. A gente tem um público que sempre já pergunta, né? Onde é hoje? Tal lugar. E esse povo acompanha a gente, isso é muito bom. Isso é muito bom. E de todo o meu coração, ficamos muito gratos, né, por esse carinho, esse recebimento, né, que as pessoas têm por nós. Quero mandar também um alô especial para o Dr. Israel, fisioterapia e quiropraxia Rosa de Saron. Inclusive, eu vou sair daqui já correndo para a clínica, que eu ganhei uma massagem, eu estava precisando. Olha, eu quero uma massagem, né? Também, olha, hein? Só, super indico, viu? E a todos os nossos seguidores, muito obrigada, gente. Ontem foi lindo, muita gente repostando, né, esse momento agora, gente, fiquei super lisonjeada. E assim seguimos. E vamos mais uma musiquinha. Vamos cantar um sucesso, uma música que é sucesso em todo lugar que a gente chega. Quando a gente não toca, o povo pede. Vai pra cima até quando sai. Então vou mandar essa para todos vocês, viu? Bora, mulherada! Essa para as mulheres empoderadas. Banda que swing, o número já tá aí na tela para você. Anota aí e é só chamar que a gente vai. Não me mande embora, eu não sou tua amante. Sou tua mulher e venho te buscar. Você vem comigo por bem ou por mal. Eu pego essas quingas e quebro no pau. Eu rodo a baiana, mas levo você. Não me mande embora, eu não sou tua amante. Sou tua mulher e venho te buscar. Você vem comigo por bem ou por mal. Eu pego essas meninas e dou. Eu rodo a baiana, mas levo você. Sou eu que trabalho e pago sua bebida, sua roupa, seu carro e a sua comida. Por isso eu quero e tenho direito de ter você, homem safado, pra mim. Por isso eu quero e
tenho o direito de ter você, homem safado, pra mim. Arrocha! Nesse clima gostoso, nessa manhã de sábado, nesse programa maravilhoso. Meus parabéns, doutora, você está demais no seu programa, viu? Obrigada. Essa banda que swing, a banda do momento. Não me mande embora, eu não sou tua amante. Sou tua mulher e venho te buscar. Você vem comigo por bem ou por mal. Eu pego essas quengas e quebro no pau. Eu rodo a baiana, mas levo você. Sou eu que trabalho e pago sua bebida, sua roupa, seu carro e a sua comida. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, homem safado, pra mim. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, homem safado, pra mim. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, homem safado, pra mim. Muito bom. Obrigada mais uma vez, muito obrigada, doutora, pelo convite. Imagina. Doutora Jane, eu vou dar continuidade, mas você não me escapa não. Okay. A gente ainda vai ter mais um momento musical com você. Maravilha. Doutora Jane, vamos continuar aqui falando sobre direitos, sobre deveres, sobre um tema que é tão sensível, né, que é a violência doméstica. Então, a gente vai dar continuidade ao terceiro e acho que o último bloco já, né, do programa, do nosso primeiro programa. Vamos finalizar, né, doutora? Fica à vontade. Bom, a gente falou muito sobre violência, a gente fala da violência como aqui dentro do centro, né? A gente falou da comunidade ribeirinha, mas eu quero fazer mais uma pergunta sobre a comunidade ribeirinha. Como que o sistema de justiça pode ser mais acolhedor e sensível às mulheres que denunciam agressões? Por que eu falo isso? Eu sou de Brasília, vai fazer um ano agora que eu moro aqui em Itaituba, e o que eu percebo aqui, eu já trabalhei no serviço público durante muitos anos, e o que eu percebo aqui é que as políticas públicas que são feitas para o Brasil, dificilmente elas alcançam a nossa região. Por quê? Porque a nossa realidade é completamente diferente de qualquer outra realidade do país. Então, quando se fala em educação, em promoção da saúde, em promoção da assistência, fica tudo muito mais complexo quando vem aqui para a região. Agora mesmo, segunda-feira agora, eu estou indo para uma ação das Sendas, né, uma ação de cidadania que vai ter as Sendas e vai ter acho que talvez a Sensa também vai estar lá, a CEMED, em que nós vamos para Montanha e Mangabal, que fica lá para o lado do 180, mais 70 quilômetros depois. É uma comunidade, pelo que eu entendi, é uma comunidade ribeirinha, tem um pouco de indígenas, se eu não me engano, é a Mundurucum que está ali. Enfim, a gente vai passar um ano, nós vamos levar o serviço das Sendas, né? A nossa secretária, a dona Paula Cristina, destinou, que eu sou da equipe volante do CRAS, e estou indo para lá essa semana, eu, Josi Amorim, que é uma assistente social, e mais uma série de pessoas. A gente vai estar lá junto dessas pessoas, levando esse serviço. Agora você pensa, para a gente levar esse serviço, tem toda uma logística. Então é um carro que tem que levar mantimento, tem que levar o serviço de acolhimento, tem que levar computador para fazer cadastro do CAD único, atualização, vai ter que levar o pessoal da justiça que vai para fazer alistamento. Então, é uma série de serviços, né? Eu fico pensando, quando se trata de uma violência
onde uma comunidade tão distante dessa, não, a gente não consegue ter, como você disse, um acesso. Quem é que vai andar 200 quilômetros para dizer, olha, fui vítima de uma violência doméstica ou sexual, até que seja. É tão complicado, é tão difícil a gente pensar nisso. Como é que você acredita que o Poder Judiciário, junto com o poder público, junto com a nação, com o município, com o Estado, poderia trabalhar não só na prevenção, mas também no atendimento desses profissionais, dessas pessoas? Quando nós falamos disso, é necessário que haja um atendimento integrado. Todos os ramos sociais, eles têm que se unir-se um ao outro para que haja um atendimento eficaz e um atendimento acolhedor, né? Como você mesma vai lá para a comunidade, quantas mulheres que sofrem essas agressões precisam de um atendimento psicológico? Sim. E a rede pública oferece muito pouco atendimento psicológico hoje em dia. E é necessário que haja essa educação judiciária para as pessoas entenderem quais são seus direitos e deveres, mas é também necessário um ensino emocional dessas Sim. pessoas, porque muitas não conseguem sair dessa situação, não conseguem ser ajudadas porque elas estão presas emocionalmente àquela pessoa. Às vezes é uma prisão patrimonial, às vezes é uma prisão emocional, às vezes é uma prisão psicológica, que muitos agressores eles usam esse artifício de desmoralizar a vítima, de desmerecê-la para que ela pense que fora daquele ambiente ela não vai ter vida nenhuma, como se o que ela estivesse vivendo fosse uma vida digna, né? Como se ela não fosse merecedora de nada além daquilo que ela está vivendo. E é necessário, sobretudo, que haja um ensino de que há uma vida digna à espera dessas pessoas que são vítimas de agressão. Que aquele não é o máximo de vida que elas podem alcançar, que existe algo a mais. E que o Estado ele pode ajudar a oferecer esse algo a mais. Mas é necessário que haja essa disponibilização de profissionais para tal. Tá, que o serviço público às vezes não contrata profissionais para que isso aconteça, né? É muito gasto. Imagine só o aparato para levar tudo isso para uma única comunidade. Agora imagine muitas comunidades existem ao redor de Itaituba. Sim. Não existe recurso suficiente para isso, não há gente suficiente para isso. Mas não é só recurso financeiro, é recurso humano, né? Recurso humano não há. E é preciso que nós paremos de esperar só do serviço público fazer isso. É necessário que profissionais de todos os ramos comecem a fazer valer as suas profissões para ajudar essas pessoas. Sim. Não esperar que o poder público vá e oferte. É claro que ninguém vive só de trabalho gratuito, trabalho beneficente. Mas será que a gente tem feito o suficiente? Exatamente. O Senhor ele nos dá recursos de ensino, recursos financeiros. Como que nós temos usado isso para ajudar também quem precisa? Tem pessoas que são muito abastadas, mas que a abastança delas não acaba se elas ajudam alguém. Sim. Né? Então, é necessário que nós como comunidade, nós como sociedade, também passemos a olhar para essas pessoas. Como que eu, como profissional, posso ajudar alguém? Né? Na advocacia, a gente tem até no estatuto existe a questão da advocacia pro bono. Ninguém é obrigado a trabalhar de graça, mas você pode ofertar o seu trabalho gratuitamente para pessoas que são hipossuficientes. Sim. Né? O Poder Judiciário está aí para isso. Então, nós precisamos uns ajudar aos outros nesse sentido, usar os recursos que nós temos para tentar alcançar essas pessoas. Nem que seja uma única vez, mas talvez aquela única vez seja o suficiente para que aquela pessoa dê uma virada na vida dela. Exatamente. E a gente pensando, né, nessa questão de ser um pouco mais altruísta, né? A gente ter um pouquinho mais de cuidado para olhar para o outro, né? O outro que de repente está ali do seu lado precisando e não vai te custar tanta coisa. É como você disse, você não precisa viver de trabalho beneficente, mas você pode
fazer eventualmente esses trabalhos voluntariados. E esse tipo de trabalho ele tem sido muito validado, muito sendo contemplado por grandes empresas, que hoje, quando você vai fazer um processo de recrutamento e seleção de pessoas, as empresas perguntam: você já fez um trabalho voluntariado? Porque isso dá chance, dá visibilidade para a empresa de dizer assim, bom, se ele teve tempo para se dedicar um pouquinho para o outro, ele vai ser um bom profissional. Então, hoje, quando eu estava no CAPS atendendo, uma das coisas que eu orientava nos meus pacientes era justamente isso. Ah, eu não acho trabalho, eu não acho isso. Já tentou fazer um trabalho voluntariado? Porque a partir disso, você vai conseguir, de repente, um emprego remunerado, alguma coisa, e você vai conseguir enxergar novas possibilidades para a sua vida, né? A gente já falou de revitimização. Tem já o ganhador aí, ou a ganhadora? Ó, do perfume? Sim. Quem ganhou esse perfume aqui foi a Eluane Aguiar. Eluane, esse presente é seu, você viu, assistiu, mandou a mensagem, tá aqui esse perfume. Venha conhecer aqui a loja dela, que tem cada coisa, não tem tanto perfume bonito, que às vezes a gente fica com dó até de jogar o frasco fora, que tão bonito que são os frascos. E esse aqui não fica diferente, ó. Ele é todo lindinho. Esse aqui é um mini perfume de um grande que tem aqui. Eluane, parabéns, obrigada pela sua interação com a gente. Tem do ganhador da bolsa? Ainda não? Uai, gente, manda aí mensagem, telefone na tela, se for possível, 939-8114-6961, e garanta os seus descontos da matrícula para curso de pós-graduação ou de graduação na Unopar, e a matrícula para o curso de ensino fundamental ou médio da IP Educacional. Pode mandar. Nossa internet está meio lentinha, mas ela vai chegar aqui. Vamos de mais uma musiquinha, Rossi? Agora, vai ter um sertanejão aí, ou não tem como? Porque, como uma verdadeira goiana que sou, né, fã de sertanejo, eu vi que lá no início você estava ensaiando, o microfone, ensaiando com como é que é Marília Mendonça. De repente sai um Marília Mendonça aí, o que você acha? Ou não? Fica à vontade, é o que vocês quiserem. A gente vai fazer um sertanejo. Eu sempre trabalho, a gente trabalha muito com isso, as pessoas vêm e pedem, a gente faz o possível para atender. Não seria diferente hoje. Isso. Talvez vou ficar lhe devendo agorinha, Marília Mendonça, mas quem sabe não sai aí, é muita coisa para procurar, né, Eliana? Não, qualquer coisa que sair já está saindo muito bom, já é muito, tá gostoso de ouvir você cantar e trazer alegria para a gente. Obrigada, obrigada. Vamos assim, numa pegada sertaneja. Cansei de ficar sozinha, na rua não tem carinho. Me leva pra casa. Do amor sempre fui bandida, e agora que sou perdida, me leva pra casa. Tive que perder você pra ver que estava errado. Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada. O amor
Essa é boa pra tomar aquela cervejinha gelada com aquela carne assada. Leva pra casa. Hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava. Meu amor, é você. Oh, oh, me leva pra casa. Me leva pra casa. Assim, ó. Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim, que acendeu o que sou e renasceu tudo em mim. E agora eu sei muito bem que eu nasci só pra ser tua parceira, teu bem, e só morrer de prazer. Caso do acaso bem marcado em cartas e tarô. Oh, oh, meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim, signo do destino, que surpresa ele nos preparou. Oh, oh, meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas, tava assim. Essa eu vou mandar especialmente pra minha querida amiga doutora Rosa. Tá no meu coração. Minha também. Você sempre foi dos meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo, eu já nem lembro quanto tempo faz. E o meu coração não sabe contar os dias, e a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja do seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Choro, sonho, sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida, da minha vida, da minha vida. Eita, essa foi boa demais, mas... trouxe muita coisa boa. A gente está chegando ao final do nosso programa. Foi tão bom ter vocês aqui. Doutora, pode vir para cá para a gente fazer uma despedida aqui, agradecer aos nossos convidados, agradecer aos nossos telespectadores, agradecer à Rede TV que me proporcionou esse espaço para a realização do meu grande sonho, né? Eu acho que chega para cá um pouquinho para eles enquadrarem todos vocês aí, para ficar bem bonzinho ali, ó. Então, assim, de verdade, é uma honra, foi uma honra ter vocês aqui, foi uma honra estrear com vocês, falando de assuntos tão difíceis, mas tão necessários, tão importantes. Doutora, foi um privilégio ter você comigo, sabe? Tão novinha e tão inteligente, tão capaz, né? Ela surpreendeu a todos nós. Ela disse no início aqui, que vocês não estavam nos bastidores aqui, que ela estava um pouco nervosa, né? Que ela estava um pouco com medo de não conseguir, né? Ficar mais natural, mas mais natural que isso, impossível, doutora. De verdade, assim, foi um prazer mesmo. Aprendi muito com você hoje aqui, coisas que eu não sabia, que eu aprendi, né, Rossi? Acho que foi um esclarecedor para todos nós. Espero tê-la mais vezes aqui, sabe? Esse é só o primeiro convite. Teremos novos convites falando de outras coisas, de outros assuntos. E eu quero muito contar com a sua presença, tá bem? Muito obrigada mesmo, de coração. No próximo programa vocês terão brindes da Ser Plena, porque não ficou pronto a tempo para eu trazer para vocês, mas era para vocês saírem daqui com um brindezinho, mas desculpa, não vai faltar oportunidade, eu mesmo vou levar em mãos para vocês assim que chegarem, viu? Que chegar os brindes eu vou levar para vocês, tá bom?
Rossi, que honra, né, também tê-la aqui. Deu um atrasozinho, um improviso, né? A gente estava tentando ajustar aqui as coisas, mas no final deu certo. A gente conseguiu trazer, né, a Rossi, o Ariel, com essa voz linda. A Rossi faz show, faz casamento, funeral, o que tiver, chá revelação. Falar em chá revelação, beijo, Ellen, das óticas Ellen, que tem a nossa gravidinha aí de Itaituba. Tá fofa, fui no chá revelação acho que é Helena, que será, que vai se chamar. Beijo, Ellen, para você. Então, agradecer, Rossi, deixa seu contato aqui mais uma vez para aqueles que não pegaram. Diz para a gente onde é que você vai estar hoje à noite, se você vai estar em algum lugar, para a gente ir lá te prestigiar também. Mais uma vez agradecer, viu? O prazer é todo nosso estar aqui nesse programa hoje. O seu programa, primeira vez, mas já está super, super de parabéns. A doutora arrasou, volto a dizer. Ela arrasou, gente, ela tem a resposta prontinha, tudo certinho. E abordar esse tema, que é assim, muito delicado para todos nós e muito importante, né? Foi maravilhoso. Banda Que Swing hoje não vai fazer festa. Vai descansar a voz, né? Ontem eu estava totalmente sem voz em razão da virose. Aí, mas consegui alcançar, né, a nossa festa de ontem. Fizemos a nossa festa, foi um sucesso, muita gente, casa cheia. Hoje já estamos aqui, mas preciso dar um descanso para me tratar, tá bom? Então, porém, dia 15, já estaremos lá no Arraiatuba, fazendo a festa, né? Lá na Praça de Alimentação. Dia 16, lá no Ribeirinho, comunidade Ribeirinho, em frente à Fordilândia. 29 e 30, estaremos fazendo Balão Vermelho, fazendo parte dessa festa tão esperada que é o Balão Vermelho. É uma cultura que está sendo resgatada no município de Aveiro, e que honra, nos convidaram, já tem uns 3 ou 4 meses, né, Ariel? Nos convidaram a participar e nós nos sentimos muito felizes com esse convite. Nosso número está aqui na tela? Tá na tela. 93992382371. @Banda Que Swing Show é o nosso Instagram, segue lá. E chama, gente, chama. Para tudo. Vocês viram que vale a pena. Aniversário, resenhas, festa. Nós temos repertório bem eclético para tudo que o público quiser, tá bom? Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês. Quero que agradeça, deixe seu contato também, tá? Para que as pessoas possam entrar em contato, precisando de orientações. Muito obrigada mais uma vez, doutora Rosane. Foi maravilhoso estar com a senhora, tá? Aceito os convites futuros. Que bom, estaremos aqui. E muito obrigada a você também que estava assistindo. E eu quero deixar um recado para você que é vítima de violência doméstica. Não só dentro de casa, mas que você tenha qualquer relação que mostre indícios de violência, seja com seu namorado, com seu companheiro ou com seu marido. Lembrando que não precisa você morar com a pessoa. Se você tiver vínculo afetivo com essa pessoa, você pode sempre ser vítima disso, tá? Inclusive, a violência doméstica ou violência contra a mulher, ela não acontece só de homem com mulher, mas acontece também de mulheres com mulheres, tá? Pessoas que convivem dentro da mesma casa, às vezes sogra ou uma irmã, uma enteada, madrasta, qualquer pessoa que sofra violência dentro ou fora de casa, mas que o agressor seja alguém que tenha vínculo afetivo com você, pode ser uma vítima ou pode ser um agressor, tá bom? Então, todos vocês estão abraçados por esse direito e não fiquem caladas, falem, expressem-se, porque existe a legislação para isso. Eu sei que por vezes é difícil, você se sente sem amparo, mas você não está sozinha nessa, tá? Muitas outras pessoas também precisam de ajuda e nós estamos aqui para isso. Se você tem dúvidas, procure orientação jurídica. Via de regra, para você ingressar com um processo, nem de advogado você precisa, mas se você se sente sozinho e não sabe por onde começar, comece com uma orientação jurídica, tá bom? Mas não fique calada, você não merece passar por agressão nenhuma. Qualquer mentira que falarem para você que você é merecedora, que você está aguentando porque quer, mas você sabe de você. Então,
não ligue para essas coisas. Corra atrás dos seus direitos e faça valer os direitos que a legislação deu para você, mulher. Não fique calada, mas procure seus direitos para que você não seja mais uma vítima de violência. Isso é muito importante, gente. Muito, muito, muito importante mesmo. Não fica calada, não. Tá? Fala. A gente tem boca para falar. Né? Então, vamos falar. Eu falo isso. Eu não nasci com vocação para ser baú. Eu não vou ficar guardando as coisas para mim. Então, eu falo. Para finalizar, eu quero aqui agradecer meu marido, que me apoia grandemente nisso, está aqui nos bastidores, dando esse apoio. A Leia, minha colega, que eu trouxe lá de Brasília, que eu não aguentei ficar longe dela, trouxe ela para mim. A todo mundo que mandou mensagens, desejando boa sorte. As minhas 2 amigas que me tiraram ontem de casa, me levaram para um café, a Lulu e a Cira, que a gente foi tomar um café para comemorar esse projeto novo, essa realização desse sonho. E todo mundo daqui, a Gabriela, as meninas do CRAS, as meninas, todo mundo, tá? E deixando para vocês o recado que 11h30 agora nós temos o programa do Pierre. Não perco, ele está aí com uma entrevista, eu esqueci de perguntar qual que era, mas vale a pena. É um podcast, é um programa que ele está aqui, começa agora às 11h30 da manhã, já são 11h06. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Abraço e beijo para todo mundo. Para quem eu não disse, me lembra que no próximo programa, e sábado, a gente se vê de novo, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, às 9h da manhã, Ser Pleno, com Rosane Fonseca. Obrigada.